que nós temos para exercer aquele que é o nosso dever como defensores de direitos humanos e também como um dos braços do Estado naquela que é a garantia e manutenção da sociedade e dos seus direitos num todo. Hoje estaremos aqui com a doutora Valuarda Monjane, uma defensora de direitos humanos ativa, que vai nos passar a sua experiência como mulher defensora de direitos humanos e guerreira nesta luta há bastante tempo. Gostaria de chamar a doutora Valuarda para juntar-se a nós neste momento, para apresentar-se. Muito boa tarde. Eu chamo-me Valuarda Monjane. Acho que isto é um pouco no improviso. Eu sou Valuarda Monjane, tenho muitos anos de idade, mas acima de tudo acho que a minha experiência no ativismo é que conta. É uma experiência longa. Provavelmente a minha experiência é da idade de alguns aqui, menos Naldo. O mesmo comentário que fiz há poucas semanas, né? Eu tenho 24 anos de experiência no ativismo. Uma experiência que começa na Wilsa, Moçambique, que até fechar... Tem 24, né? Uma experiência que começa na Wilsa, até fechar era praticamente a única organização de direitos humanos das mulheres que existia neste país, de pesquisa, na verdade. Então, foi lá onde aprendi a fazer pesquisa, que é preciso, de fato, que exista pesquisa para informar a nossa ação. Muitas vezes queremos ir ao campo, queremos falar dos direitos humanos das mulheres, sim, mas quantas é que estão a passar por violência? Quantas é que passam por feminicídio? Então, ter uma casa de pesquisa é sempre muito interessante para informar as nossas ações. Estando nesta casa de pesquisa, pude participar, por exemplo, da elaboração de quase toda a legislação referente aos direitos humanos das mulheres. Mas aqui, para o assunto que nos interessa, é que foi ali onde, de fato, aprendi a ser ativista. E se tratando de um tema que naquela altura era mais pacífico, nunca sentimos o perigo. Marchávamos. A maior parte das marchas que vocês puderam ver naquela altura, se calhar eram pequenos, eram liderados pelo Fórum Mulher e outras organizações de mulheres. Marchávamos pelo fim da violência, etc, etc. E não havia nenhum perigo. Mas isto mudou em determinada altura. Começamos a sentir, de fato, que o espaço cívico começava aos poucos a fechar-se. Aquelas pautas que nós pensávamos que eram pautas sem perigo para o sistema, elas começaram a ser boicotadas também. Foi a primeira vez, por exemplo, na marcha do Sistac, não é? E depois nas outras marchas que nós tivemos a seguir, que começamos a perceber que, afinal, era preciso autorização para marchar. Afinal, já haviam figuras que determinavam quais as rotas que nós tínhamos que escolher para marchar e quando é que nós poderíamos marchar. Aí começamos pela primeira vez neste país a ter medo, porque começamos a ser perseguidas. Lembro-me, por exemplo, de uma marcha, que era uma marcha de demonstração do ativismo que nós fizemos, em que a polícia já tinha informação de que essa marcha ia acontecer e chegaram e prenderam toda a gente. Nunca tínhamos passado por isso, primeira vez. Então, vocês estão a ver que estamos a ir num crescendo, já estamos numa fase em que, afinal, até você pode ser preso pelo teu ativismo. Uma das ativistas, que era de outro país, era espanhola, até acabou por ser expulsa do país. E assim foi. Portanto, o que vocês veem hoje, e se calhar está relacionado com as manifestações, etc., pode ser o corolário, é o agravamento daquilo que nós, enquanto organizações de mulheres, nós vimos já acontecer lá no passado. E, obviamente, como ativista, também me aliei a estas manifestações. E aí, sim, chegamos a uma fase que já era mais grave ainda. Percebemos que já estamos na lista da secreta.
Então, vocês não imaginam o que é, e isso acontece até hoje em dia. Os teus amigos da secreta ligarem-te simplesmente para dizer, olha, continua a falar. Continua a falar. Tu falas sabendo que o teu filho, a tua filha estuda na escola X e apanha este carro. Tu não tens pena, não tens receio do que pode acontecer. E isto, como mãe, é das piores dores que tu podes ter, porque enquanto és ativista e estás sob ataque, és tu. Mas como mãe, eu saber que um filho meu pode passar por uma represália por causa da minha fala, é complicado. E nós passamos por isso. Eu faço parte do plantão informativo da TV Sucesso, e as ameaças são diárias, são cotidianas. Às vezes é preciso ligar e dizer, vocês exageraram na semana passada, esta semana não há programa para eles relaxarem um pouquinho. É neste ambiente que nós estamos. Agora, há muita coisa que eu podia contar, mas eu diria, no meio de tudo isto aqui, o que é que dá força, então, às pessoas para avançar? O que dá força para o ativista, e eu quero passar esta força para vocês, acreditando que se vocês estão aqui, vocês sabem que estão a militar já no ambiente de fechamento do espaço cívico. Já estão neste ambiente. Então, o que é que dá força para encontrar uma sala cheia como esta aqui, apesar do medo, apesar do receio? O que dá força é saber que quando você está no ativismo, está aqui porque defende uma causa que é maior do que você, que é maior do que o medo de acontecer alguma coisa contigo, que é maior do que acontecer alguma coisa com a tua criança. Tu estás aqui porque sentes que tens uma missão, tens uma vocação. Nós somos os soldados do ativismo. O ativista, o soldado, ele é treinado para ir à guerra. Ele sabe que pode não voltar, mas ele sabe que está numa missão. O ativista também é exatamente a mesma coisa. Sentir que nós fazemos parte de algo maior. Porque quando nós falamos, eu não falo pela Valuarda, eu não falo pelos meus filhos, eu falo por tanta gente que ouve a minha voz, que quer dizer aquilo que eu quero dizer, mas não consegue aceder a este espaço. Então, é esta missão aqui. Eu costumo dizer que se o ativista é ativista porque calhou de apanhar emprego numa organização de ativismo social, é defensor dos direitos porque é seu emprego, então está no lugar errado. Não queiram sofrer retaliação por causa do salário. Não funciona. Não queiram sofrer retaliação porque estavam a defender uma causa da organização. Não é este. Ativismo não pode ser emprego. Não existe emprego de ativista. Não existe emprego de defensor. Existe pessoa defensora. E pessoa defensora vai ser defensora independentemente da organização onde está. Há pessoas que nem têm organização aqui e são mais defensoras de quem está a ganhar um salário por isso. Porque o defensor, entendam, trabalhador é uma coisa. Defensor dos direitos humanos é uma missão, é uma vocação. Então, eu encorajo a que continuem, se de fato não é emprego, e eu espero que não seja, porque algumas caras não é a primeira vez que eu vejo aqui, mas saem de casa e vêm para estes encontros, não é emprego. Então, é preciso, de fato, que nos encorajemos, que criemos uma rede de apoio. Só assim é que vale a pena termos uma rede dos defensores dos direitos humanos. Por quê? Porque em alguns momentos vais ter medo. Estamos num processo em que o sistema, de fato, nos cerceia as nossas liberdades, nos persegue. Então, ter um espaço seguro, se calhar até fazer aliança, estamos ali na rede. Quando eu estou aflita, eu sei que eu posso ligar para o Clemente e dizer, Clemente, esse pessoal da secreta, eu fui jantar ontem, fazem muito isso, a gente vai jantar e eles estão sentados na mesa ao lado para ver o que é que estamos a falar. Sabemos disso, conhecemos o dossiê que está lá, mas quando eu sei, primeiro, a minha missão, eu continuo. Segundo, quando eu sei que estou protegida, apoio moral, apoio psicológico, tem uma força que vocês não têm nem ideia. Porque ali, quando eu estou com medo, e atenção, eu também vou dizer isso, falar não é não ter medo. Mas é você sentir como ativista que a tua coragem de falar é maior que o teu medo. Isso é que tem que ser. A coragem tem que ser maior, não é ausência. Ativismo nunca foi ausência de medo. Não sejam loucos, não é possível você ver leão
e não fugir. Quando a pessoa vê leão não foge, eu fico a pensar que não está bem, não é corajoso isso. Mas é você saber que apesar de ter leão, encontra as tuas estratégias de sobrevivência, as tuas alianças à tua volta, que te impeçam, que te façam desenhar estratégias para escapar a este leão, mas acima de tudo dê força, se segurem de fato para caminhar juntos. Então, que este encontro, né, eu falo muito, sou capaz de ficar aqui o dia inteiro, que este encontro também seja um encontro de renovar as nossas forças, de renovar as nossas energias, para quando voltarmos para a nossa comunidade, nós possamos dizer, eu tenho medo, mas eu tenho uma coragem que nunca ninguém vai conseguir destruir. E obrigada. Juntos? Juntos? Antes de os meus colegas darem continuidade, vou pedir a todos os defensores e defensoras para fazermos um minuto de silêncio em homenagem a todos os defensores desaparecidos, tombados e aqueles também que tiveram a sua integridade física comprometida. Muito obrigada. Podemos tomar os nossos lugares. Colega Mulungu, é contigo. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os que estão aqui e os que nos acompanham virtualmente. Esta intervenção serve para reforçar as notas da colega Neide e da doutora Valuarda. Vou ser rápido, mais ou menos para trazer o contexto, o que nos leva a este encontro, que é um encontro extremamente importante, que é um encontro de reflexão. Uma nota é que, neste momento que estamos aqui reunidos, o mundo, ou várias comunidades no mundo, também estão reunidas com o mesmo propósito, lutar pela democracia e pelos direitos humanos. Eu vi há dias um vídeo do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acredito que foi uma entrevista por ocasião do Dia da Democracia. Ele dizia qualquer coisa como isto: se os cidadãos americanos não se organizarem, não se juntarem, há um risco de não termos a democracia. Isto aplica-se para os americanos, mas aplica-se também para o contexto nosso aqui em Moçambique, por conta daquilo que disse a minha colega Neide, por conta daquilo que disse a doutora Valuarda. Este evento tem um objetivo fundamental. É um grito, é um esforço, é um renovar do compromisso de todas e de todos para com os defensores de direitos humanos, enquanto pessoas, enquanto grupos que têm um papel fundamental para os direitos humanos e para a democracia. Nós estamos aqui reunidos num contexto muito difícil, num ambiente muito difícil. Como sabe, para reunir, fazermos este exercício que estamos a fazer, tornou-se uma coisa difícil em Moçambique. Tornou-se um ato de coragem, algo que não devia exigir coragem, mas o contexto nosso, que não é só nosso, é também do mundo, exige que tomemos coragem. Eu me lembro de um grupo de jovens em Angola, acredito que na parte final do mandato de José Eduardo dos Santos, que foram presos, simplesmente porque estavam reunidos para ler livros. É só para entenderem como é que o mundo está, como é que os governantes, principalmente da África, já que estamos em África, estão a dirigir os nossos destinos. Companheiros, o espaço cívico está a fechar-se cada vez mais. Está a fechar-se cada vez mais. E, repito, não é o assunto apenas do Moçambique, é de todo o mundo. Manifestar-se em Moçambique tornou-se uma atividade criminosa, entre aspas. Há ataques sistemáticos contra a liberdade de imprensa,
a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, de pensamento, de circulação. Como dizia, manifestar-se está a ser como uma atividade criminosa. Há ataques frequentes a defensores e a defensoras de direitos humanos. Os governos, um pouco pelo mundo e em Moçambique em particular, tornaram-se os alvos dos governos. São aquelas pessoas que dão a cara, então dão a cara para quê? Para que os outros cidadãos possam usufruir dos direitos humanos. Como estão na linha de frente, acabam sendo os primeiros visados, acabam sendo as primeiras vítimas dos nossos governos. Então, estamos aqui hoje para nos levantarmos, para mais uma vez nos colocarmos de pé, para lutarmos ou para reforçarmos e para renovarmos o compromisso de lutarmos pelos defensores de direitos humanos. Como dizia, neste momento que estamos aqui, no mundo há comunidades que também estão reunidas e o objetivo é único: lutar pela democracia, lutar pelos direitos humanos. Vamos discutir, vamos refletir, mas o fim último deste encontro é que possamos levantar a voz com cada vez mais força, com cada vez mais energia, para que os governos nos escutem, para que os governos nos ouçam, para que tracem estratégias, para que criem mecanismos para que a democracia continue, para que os Estados respeitem os direitos humanos. Vamos usar esse espaço para refletirmos, mas, acima de tudo, para renovarmos o compromisso para com os defensores de direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigada, colega Mulungu, pelas palavras de encorajamento. É preciso que os defensores e defensoras estejam firmes, cada vez mais firmes, e para que possam também erguer as suas vozes e que as suas vozes possam ecoar cada vez mais alto. Agora vou convidar o meu colega Arthur Malate para falar um pouco da parte jurídica em prol dos defensores de direitos humanos. Boa tarde a todos. Penso que com alguns de vós tivemos alguns dias atrás a debater acerca dos mecanismos de defesa dos defensores dos direitos humanos. E se notarem, na maioria das vezes, quando se fala de defensores de direitos humanos, fala-se sempre na perspectiva de direito à manifestação, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de imprensa, direito à marcha pacífica. Neste regime, direitos civis e políticos, fala-se necessariamente de direitos civis e políticos. Entretanto, na qualidade de defensores de direitos humanos, há outros níveis de defesa de direitos humanos que é importante incorporarmos e sabermos que são áreas que carecem de defesa por parte dos defensores dos direitos humanos. Falo necessariamente de uma questão nova que está a acontecer, que é de mudanças climáticas. Nós abordamos sempre a questão de direitos, das mudanças climáticas na perspectiva do direito ambiental, que são direitos de terceira ou quarta geração, por aí em diante. Entretanto, se nós pararmos, olharmos para aquilo que é o impacto das mudanças climáticas, vamos perceber que está muito acima apenas do direito ambiental. Vem a ter impacto também na área dos direitos humanos. Vamos olhar para o nosso país. Nós tivemos vários ciclones, né? Tivemos vários ciclones que dizimaram a zona centro, a zona norte. Penso que o último ciclone
devastou bastante a Zona Norte, mas também já tivemos ciclones cá. Se recordarem, o ciclone, aliás, as cheias de 2000 foram mesmo frutos de um ciclone. Então, sempre que há essa questão de ciclones, que na verdade vem acontecendo com muita frequência nos últimos tempos, exatamente devido às mudanças climáticas, nota-se que sempre que há um impacto no ambiente causado pelas mudanças climáticas, os ciclones, as cheias, as secas, esses eventos acabam tendo um impacto muito forte no que diz respeito ao direito, fundamentalmente ao direito à vida, o direito fundamental, o direito dos direitos. Sabemos que todos os direitos nascem ou surgem em volta do direito à vida. Então, sempre que há deslocações, aliás, sempre que há esses eventos naturais causados pelas mudanças climáticas, acaba impactando na vida social, acaba ceifando vidas, acaba criando disputas por causa de recursos, acaba criando disputas por causa de terras, acaba criando deslocamentos das sociedades. Então, essas questões todas acabam tendo impacto na vida do cidadão, acabam sendo, no final do dia, um direito fundamental, direitos humanos que estão a ser postos em causa. Então, como é que, como defensores de direitos humanos, devemos fazer a ponta, a ligação entre a nossa atividade e a defesa dos direitos humanos em face das mudanças climáticas? Temos que ter em conta o Acordo de Paris, temos que ter em conta a Agenda 2030, temos que ter em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos que ter em conta a Carta Africana. Esses instrumentos a que faço aqui alusão impõem aos Estados para que protejam a vida, para que protejam os cidadãos, para que deem apoio ao cidadão sempre que se encontre impactado pelas mudanças climáticas. Então, nessa perspectiva, temos que olhar, e nós temos uma Constituição, que muitas das vezes, não sei se vocês já notaram isso, muitas das vezes as normas que constam da nossa Constituição da República são de natureza programática. O Estado diz que são direitos, sim, do cidadão, mas esses direitos só vão ser alcançados, só vão ser atribuídos ao cidadão quando o Estado alcançar determinado ponto de desenvolvimento, por exemplo. Então, nós temos que ter em conta que esses são direitos fundamentais. São direitos que são exigíveis ao Estado. E o Estado deve prestá-los aos cidadãos. Deve dar aos cidadãos. Então, na qualidade de defensores de direitos humanos, somos convidados a passar apenas do plano de defesa de direitos civis e políticos para defender os direitos humanos na perspectiva de mudanças climáticas. Temos lá direitos constitucionais que estão previstos, que estão lá para o cidadão, e esses direitos precisam de ser, precisam de impactar a vida do cidadão. E não impactando, cabe aos defensores dos direitos humanos fazer com que esses direitos sejam exigíveis, lutar para que esses cidadãos que têm os seus direitos violados na situação eventual de deslocamentos, por exemplo, há deslocamentos por causa de cheias, e as pessoas são dadas tendas, são dadas apenas uma tenda e vão vivendo. Então, é nessa perspectiva que os defensores de direitos humanos devem ter em conta esses fatos e saberem que as mudanças climáticas impactam negativamente nos direitos fundamentais, nos direitos humanos, e
devem ser exigidos para do Estado para que tenham impacto na vida dos cidadãos. É este convite que eu queria fazer para que passem da análise ou de pensar no sentido de direitos civis e políticos e começar a pensar também na defesa dos direitos humanos na perspectiva das mudanças climáticas. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Arthur Malate. Vamos agora ouvir o nosso gestor de projetos de mudanças climáticas, o Dr. Salvador Raíssa, que vai, além de teorizar, vai trazer-nos aqui também um espaço para debate. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não vejo força. Juntos defendemos? Juntos defendemos. Juntos defendemos. Bem, obrigado. Primeiro chamo-me Salvador Raíssa, sou colaborador do CDD e ativista. Atuo na área de direitos humanos, mas particularmente na questão de direitos ambientais e mudanças climáticas. Antes de começar a falar um pouco sobre a questão de mudanças climáticas e como isso pode, de certo modo, interferir na relação com direitos humanos, quero trazer uma passagem do último evento realizado pela Rede, que foi realizado no Hotel Cardoso. Não lembro muito bem qual era o tema do evento, mas uma questão me chama a atenção. E ligo isso também com a comunicação inicial do Dr. Malate, que é o Clemente, que aqui está presente, fez uma intervenção e disse na época que é preciso sermos solidários em relação aos outros. É preciso sermos solidários em relação aos outros. Porque hoje sou eu que estou a ser atacado. E pode parecer que o caso ou o ataque está a ser feito a mim, amanhã não chegará assim. E por isso te sentes ilibado a fazer referência ou fazer alguma atuação sobre isso, porque não é sobre ti. Mas depois do Clemente ou depois de mim, é a sua vez. Ligo isso à questão que o colega Malate fazia referência, que é sobre os direitos ambientais. Muitas das vezes, quando discutimos ou falamos sobre a questão de direitos humanos, está sempre alicerçado a questão dos direitos civis, as mortes, as violações que são feitas a pessoas. E ignoramos, em parte, outra demanda, também de direitos, que são realmente importantes para a nossa própria vida. A questão dos direitos ambientais pode parecer uma pauta diferente ou distante àquela que nós lutamos todos os dias, mas ela está intimamente ligada à nossa vida. Primeiro, partindo da questão dos ciclones, das cheias e de outras formas de manifestação do ambiente, que elas também podem resguardar para o interesse das nossas vidas. Moçambique é um país que é vulnerável à questão de mudanças climáticas. Todos aqui já ouvimos falar sobre isso, que Moçambique é vulnerável sobre mudanças climáticas. A experiência mais recente que temos disso, e em termos mais graves, é, por exemplo, o ciclone Idai na cidade da Beira, que ceifou vidas. Claro, quando falamos da questão do ciclone, é ou pode parecer inicialmente uma questão de referência natural. Mas há questões que poderiam ser feitas de forma inicial ou de forma de base, que contribuíssem para que os efeitos daqueles ciclones, daquelas cheias, não fossem naquela magnitude. E é exatamente nesse ponto, ou nessa circunstância, em que entramos na qualidade de defensores de direitos humanos. De forma, primeiro, ajusante, que é o que Moçambique, como governo e como moçambicanos, podem fazer de forma inicial para que os efeitos das mudanças climáticas não sejam ou não tenham efeitos tão gravosos na vida dos cidadãos. De forma inicial, através das nossas ações com a humanidade, através da questão da poluição, através da poluição a partir das pessoas, mas também a partir das empresas. E pode também se ver ou analisar-se essa questão do papel do governo sobre essa matéria de forma posterior, sobre a questão e o debate que se levanta em torno da temática de infraestruturas resilientes à questão de mudanças climáticas. Para quem é mais atento, ouviu provavelmente ontem que a Embaixada dos Estados Unidos anunciou que o governo norte-americano irá voltar com o projeto Millennium Challenge Corporation. Quem já ouviu?
Quem ouviu sobre isso ontem? Quem assistiu o jornal ontem, antes de ontem? E ouviram sobre isso? Sabem do que se trata aquilo? Tem mais ou menos noção sobre isso? Tem mais ou menos noção sobre isso? O governo norte-americano vai, através do projeto Millennium Challenge Corporation, financiar um projeto de 500 milhões de dólares a Moçambique para a questão de mudanças climáticas. E esse projeto vai ser implementado fundamentalmente na província da Zambésia, através das zonas costeiras, que é um financiamento para a área da agricultura, mas a agricultura numa perspectiva resiliente, envolvendo a questão do saneamento e do meio ambiente. Agora, a pergunta que se faz é, por que a província da Zambésia? As outras províncias não sofrem da questão de mudanças climáticas. O que o governo dos Estados Unidos tem em troca com esse financiamento de 500 milhões de dólares? Nós, como defensores de direitos humanos, temos que estar preparados e dispostos para discutir sobre isso. E para tal, é importante também ficarmos informados. Falamos e discutimos muitas das vezes sobre questões de direitos humanos, que realmente também são importantes. Mas o projeto, por exemplo, das dívidas ocultas, surgiu em um contexto como este, de financiamentos igual a estes, que havia pouca clareza sobre o que iria ser feito com os valores e depois estamos a ver as consequências sobre isso. Então, é importante também se informar sobre essas temáticas, sobre essas áreas, para, de certo modo, também contribuir sobre esse debate. Outra dimensão relativa também à questão de mudanças climáticas, à transição energética, que é importante discutir, é onde Moçambique se enquadra, onde Moçambique se insere no debate global sobre a temática da transição energética, Moçambique sendo um país potencial e explorador de recursos naturais. Vimos há 2 ou 3 anos atrás, em Londres, pessoas a manifestarem para que o gás de Moçambique não fosse explorado. Porque, sim, em Londres, a se manifestar para que o gás de Moçambique, da bacia do Rovuma, não fosse explorado. Porque o gás da bacia do Rovuma não atendia aquilo que eram os princípios e a lógica de transição energética que o país, que o mundo estava a discutir naquela época. Mas Moçambique é um país soberano. Moçambique é dono de seus recursos e olha naqueles recursos, em parte, como a base ou o futuro do seu desenvolvimento. Então, como é que nós temos um país ocidental a discutir sobre nós avançamos ou não avançamos sobre aquele recurso? É uma área importante, porque nós acreditamos, pode não ser verdade, mas é a lógica que nos vende. Acreditamos que com aqueles recursos nós iremos construir escolas, iremos construir hospitais, estradas e outras condições que podem ser razão ou princípio da salvaguarda dos direitos humanos lá no futuro. E se temos alguém a impedir que aqueles recursos sejam explorados, essa pessoa, em parte, está a atender ou está a disputar com a resolução desses direitos humanos no futuro. Então, é importante também estarmos alinhados sobre isso. Eram mais ou menos essas notas iniciais que queria lançar sobre essa questão do papel dos defensores de direitos humanos na componente de mudanças climáticas, que é também parte da questão da discussão de direitos humanos e é também parte relevante dessa discussão. Eu acho que está aberta a sessão, na qual todos têm espaço e oportunidade para discutir sobre isso e sobre outros temas que têm a ver com a nossa vida como defensores de direitos humanos. Obrigado. Juntos? Defendemos. Juntos? Então, o doutor Raíssa deixou ficar aqui um espaço para conversarmos. É suposto que este nosso encontro seja dinâmico. E defensores de direitos humanos são dinâmicos por natureza. Alguém pode quebrar o gelo? Defensores, estamos aqui? Vamos quebrar o gelo? Homens são cavalheiros e as mulheres cavalheiras, é isso? Pensamos na dinâmica, podemos abrir espaço para debate, para discutirmos sobre as várias questões que foram levantadas, desde a doutora Valuarda, o chefe Malati e o chefe Reis, para discutirmos quem tem questões, quem tem contribuições, para falarmos. O objetivo central desse nosso encontro aqui é refletirmos sobre o nosso país. Conforme eu estava a dizer, no mundo há várias comunidades que hoje são 19, né? Estão reunidas para discutirem o seu futuro.
há a ideia de que o nosso futuro está em risco e nós, como cidadãos, temos que nos organizar. Então, é um pouco sobre isto que nós temos que falar. Temos que refletir sobre as mudanças climáticas, sobre o estado da democracia, sobre a situação dos direitos humanos. O que é que nós queremos como defensores sobre o nosso futuro? Será que estamos a decidir sobre o nosso futuro ou entregamos o nosso futuro nas mãos dos outros? Há um livro que eu li, que me foge o autor, que dizia que desinteressar-se da política é uma decisão irresponsável, sobretudo se quem cuida das nossas vidas for uma pessoa como os dirigentes que temos em Moçambique e em África e no mundo. Portanto, isto significa que nós, como cidadãos, temos que nos preocupar com o nosso futuro. Nós é que temos que decidir sobre o nosso futuro e não os outros a decidirem sobre o nosso futuro. Vamos debater, colegas? Ok, já que ninguém quer voluntariar-se, Lamdi, Kadika, Lamdi. Boa tarde a todos. Eu sou Gervância Matavel, faço parte da organização Juntos Fazemos Diferença, quebrando o gelo, né? Eu acho que, primeiro, como defensores dos direitos humanos, em primeiro lugar, nós tínhamos que ter pessoas com quem nós podemos dividir ou com quem nós podemos confiar. Como a doutora disse ali, que ela tem amigos que fazem parte do secreto, mas mesmo assim ligam para ela para lhe calar sobre aquilo que ela defende. Então, nós sendo defensores dos direitos humanos, tínhamos que ser unidos e termos pessoas que nós confiamos. Por se calhar, mesmo aqui onde nós estamos a debater sobre isso, temos pessoas intrusas para ouvirem aquilo que nós queremos debater. Então, eu não sei como é que se faria essa seleção, porque eu não tenho como olhar para ela e saber se posso confiar ou não. Então, essa é a minha contribuição. Finalmente temos uma voluntária. Boa tarde a todos e a todas. Eu respondo pelo nome de Lina. Sou estudante e sou ativista social na União Nacional dos Estudantes. Agora estamos a trabalhar justamente com a causa de gestão ambiental e justiça climática. Isto para dizer que ser defensora de direitos humanos não implica apenas defender sobre a violência. Temos que olhar para a questão também do meio ambiente, porque o meio ambiente é muito estável e nós somos os primeiros causadores da instabilidade do meio ambiente. E nós, como defensores dos direitos humanos, eu acho que tinha que partir de nós exercer algumas atividades que poderiam melhorar o meio ambiente. Nós, como defensores, se eu for a colocar uma questão, quais são as coisas que nós fazemos só para preservar o meio ambiente? Muitos de vós podem responder que não fazem nada. É normal tomar uma água e deixar a garrafa, mas aquela garrafa tem um impacto muito grande no meio ambiente. Aquela garrafa pode mudar muita coisa no meio ambiente. Por isso que eu quero deixar ficar que nós, como defensores dos direitos humanos, e temos em consideração que a primeira coisa em que devemos defender é a vida, é a saúde, é a educação. Temos que começar a olhar para onde andamos, começar a preservar as coisas, os resíduos sólidos, assim que é. Saber separar os resíduos orgânicos e os não orgânicos. Começarmos a olhar para o crescimento do nosso país. Nós é que vamos mudar esta sociedade, tanto para hoje e para as gerações futuras. Obrigada. Boa tarde a todos, cumprimento a todos aqui presentes, em especial aos organizadores do... Desculpa. Boa tarde,
Cumprimento a todos aqui presentes, em especial aos organizadores do evento. Chamo-me Marcelo Costa, membro voluntário da Maninho Diversidade. Simplesmente quero dar uma contribuição, dizer que vivemos num mundo, ou estamos mergulhados num mundo em que tenta-se todos os dias, de forma incansável, separar cidadãos do mundo da política, dos espaços de tomada de decisão. É muito motivador e serve de uma alavanca a ver que sim, há pessoas que têm interesses pelos direitos humanos, pela política e que lutam de forma incansável para que possamos viver num mundo melhor. E é simplesmente isso que queria deixar aqui ficar. Obrigado. Boa tarde. Eu sou Clemente Carlos, jornalista e ativista. Vou parar por aqui porque não me sentia muito bem ficar ali em pé e toda a gente olhar assim para as minhas costas. Não fico muito confortável porque nos fóruns em que eu trabalho geralmente estou de frente para as pessoas e nunca de costas para elas. Também não sei como é que ficam as minhas costas, então é estranho dar as costas às pessoas e não sei como é que me parece lá por trás. Mas tudo bem. Primeiro, ajudar a responder aqui a questão da colega que quer saber sobre os amigos do CIS, da secreta. Primeiro, não são nossos amigos. A doutora Valarde arranjou um termo simpático, não é? Que é para não estar aqui a insultar, não é por isso que estamos aqui reunidos. Mas, na verdade, não porque sejam amigos, são, na verdade, o contrário. São pessoas que andam atrás de nós. E muitas vezes, doutora Valarde, eu fiz uma triste descoberta que, às vezes, não porque o presidente Chapo, eu não sei se é problema falar do presidente, ele quis estar ali, bom, diz que foi votar, tudo bem, também não estamos aqui para falar disso, mas a verdade é que eles quiseram estar onde estão. Ninguém obrigou ninguém a ser presidente. Depois, está a falar do presidente, vão te bater, vão te matar. Mas eu é que pedi para ser presidente. Por que ele tem que matar? Podia ser outra pessoa no lugar dele. Então não entendo como é que essa coisa da política funciona. Mas tudo bem. Eu acho às vezes que não é necessariamente o presidente Chapo, o presidente News, o presidente Gabusa que manda, vão lá bater, valoar. Eu acho que não é por aí. Claro, tem vezes que eles sentem-se insultados, isso é verdade. Mas muitas vezes são esses jovens como nós, aí do CIS, da secreta, que não têm nada a fazer e começam a perseguir pessoas. Apanham um Galhardo Vaz,